Olá, pessoal, boa noite, como vocês estão? Vamos retomar hoje o nosso estudo da Instrução Normativa número 2, de 23 de abril de 2019, que fala sobre a famosa Lei Rouanet. Nós tivemos uma intempérie aí, que saiu, mas voltamos. Então, vamos lá hoje falar sobre o artigo 29 da lei, vamos dar continuidade. Os recursos serão captados em conta vinculada e movimentados por meio de cartão magnético ou gerenciador financeiro. Ou seja, vai ter uma conta vinculada ao número do PRONAC. Não é qualquer conta, você não pode movimentar nessa conta qualquer coisa. Você tem que movimentar apenas os recursos relativos justamente aí ao projeto. Aí a gente tem aí o parágrafo 1º. Em caso de bloqueio judicial ou penhora na conta vinculada, independentemente do motivo, deverá o proponente, no prazo de até 60 dias, promover o desbloqueio ou a restituição dos valores devidamente atualizados, identificando o tipo de depósito e justificando a operação no SAIC. Parágrafo 2º. No caso do não atendimento do prazo estipulado, será o proponente considerado inadimplente com os efeitos do artigo 58 dessa instrução. Terceiro, antes da emissão do cartão e do início da execução financeira, será facultado ao proponente requerer as transferências dos recursos captados nos moldes nos dispositivos dos parágrafos 1º e 2º do artigo 28, que é o que a gente leu anteriormente. Artigo 30º. Os recursos oriundos de fundos de patrocínio ou de doação somente serão captados após a publicação da portaria de homologação para captação de recursos e serão movimentados quando atingidos 20% do valor homologado para a execução, podendo-se computar para o alcance desse índice o valor de aplicação financeira e os registros de doação ou de patrocínio por meio de bens ou serviços economicamente mensuráveis devidamente comprovados. Aí aqui ele vai explicar. Ou seja, né, você tem os recursos advindos de patrocínio ou de doação, que é o que a gente chama da famosa captação, e essa captação ela só vai acontecer quando vai poder acontecer desde que for homologada a portaria e só poderá movimentar quando a gente tiver 20% do valor homologado. Certo? Então, isso aí é uma informação importante. Agora, vamos ver aqui Peraí. Só um instantinho. Então, vamos continuar aqui no parágrafo 1º. Os recursos serão depositados na conta vinculada por meio de depósito identificado, isso é importante, com as informações obrigatórias quanto ao CPF ou CNPJ dos depositantes e quanto ao tipo de depósito, se é doação ou patrocínio, ou transferência eletrônica disponível, TED, ou documento de operação de crédito, DOC, identificando os depositantes e os tipos de depósitos.
Como agora a gente tem o PIX, pode ser que isso seja alterado para incluir o PIX. Vamos lá agora, artigo 2º. No caso de projeto classificado como plano anual ou plurianual de atividades, os recursos captados poderão ser transferidos para a carga no cartão, quando atingir 1/12, 1/24, 1/36 ou 1/48 do orçamento global, respectivamente, desde que o projeto já tenha sido homologado. Projetos poderão ter movimentação de recursos autorizada antes de atingidos os limites previstos neste artigo nas seguintes situações: medidas urgentes relativas à restauração de bem imóvel, visando a estancar prejuízos irreparáveis ou de déficit de reparação ao bem ou para preservar as seguranças, poderão ser adotadas desde que os recursos captados sejam suficientes para sustar os motivos da urgência e deverão ser robustamente justificadas, documentadas e enviadas para convalidação da Secretaria. 2. Projetos contemplados em seleção pública ou respaldados por contrato de patrocínio que garantam o percentual mínimo estipulado. Então, vamos supor, você foi lá e foi aprovado num projeto, uma seleção pública com o seu projeto. E você conseguiu captar um pouco do dinheiro antes desse projeto, e esse pouco desse dinheiro já é importante para você dar andamento. Vamos supor que é uma montagem do espetáculo que você tem que apresentar mês tal. Você já tem um pouco do recurso, e você já tem a garantia que você foi aprovado nessa seleção pública, ou por um contrato de patrocínio, então assim, eles vão liberar. Vamos lá. Patrocínios realizados por empresas de produtos fumígenos resultarão em comunicação do fato à Receita Federal para cancelamento do benefício fiscal eventualmente usufruído pelo incentivador, ressalvada a possibilidade de doações. Então, sai fora de empresas de produtos fumígenos. A primeira, artigo 31º. A primeira movimentação para o cartão da conta vinculada será efetuada pela Secretaria Especial de Cultura, escrever errado, após a consulta da regularidade dos proponentes, por meio de trilhas de controle para pessoas físicas ou jurídicas e seus dirigentes, junto ao SALIC, e por meio da certidão negativa de débitos aos tributos federais, CQTF, e do Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados ao Setor Público Federal, CADIM, sendo que as demais movimentações dos recursos captados posteriormente na modalidade de conta vinculada dar-se-ão por este Ministério de forma automática. Parágrafo 1º. Quando for enviado o pagamento por meio do cartão ou de transferência bancária, o proponente terá direito a saques diários de até R$1.000 para pagamentos de despesas limitadas a este valor. Ou seja, às vezes você vai fazer um xerox, o xerox vai custar R$100, você vai trocar um livro, não pode trocar livro, né? Vai trocar, sei lá, vários comprovantes de alguma coisa que você precisa colocar. Aí ficou R$100. R$100 você não precisa fazer transferência ou usar o cartão. Você pode sacar, mas tem que ser até R$1.000. Então, se na sua despesa estava descrito que o xerox era 100 e você só vai gastar com xerox, você pode sacar 100. E não sacar 1.000 e depois fazer rolo. Beleza? Por que tem que ser feita transferência bancária, cartão magnético, né? Porque para assegurar quem é que está recebendo, quem é que é o fornecedor. Beleza? Parágrafo 2º. Os recursos oriundos de captações ou de movimentações bancárias não autorizadas, realizadas fora do prazo ou do valor definido na portaria de homologação para captação de recursos, serão desconsiderados para sua utilização no projeto. E caso não justificados equívocos para os devidos estornos, em um prazo máximo de 30 dias,
tais recursos serão recolhidos ao Fundo Nacional da Cultura, dispensada a anuência do proponente, sem prejuízo ao incentivador quanto ao benefício fiscal. Ou seja, você foi lá e captou uma coisa não autorizada, fez uma movimentação fora do prazo, uma movimentação fora do valor. Vamos supor que você estava autorizado a captar R$ 100.000 e por um milagre de Deus, o seu incentivador foi lá e depositou R$ 110.000. Aí, se você não justificar esse equívoco para haver um estorno no prazo máximo de 30 dias da realização desse fato, esses 10.000 extras, eles serão destinados ao Fundo Nacional da Cultura, sem que você precise saber, autorizar, etc., mas o incentivador continuará tendo o benefício fiscal, certo? Agora vamos ao parágrafo 3º. Depósitos equivocados na conta vinculada, quando devidamente identificados e justificados, poderão ter o estorno autorizado pela Secretaria Especial de Cultura para o devido ajuste, a pedido do proponente, acompanhado da anuência do incentivador. Na hipótese do parágrafo 3º, a Secretaria Especial de Cultura comunicará o fato à Receita Federal para eventual fiscalização tributária na forma do artigo 36 da Lei 8.313 de 1991, que é a Lei das Licitações, se eu não me engano, e do artigo 2º da Instrução Normativa Conjunta do MINC, do Ministério Federal, do dia número 1º de 13 de junho de 95. 32. Olha que interessante isso aqui. A conta vinculada do projeto isenta de tarifas bancárias, conforme o anexo 5º, será vinculada ao CPF ou ao CNPJ do proponente para qual tenha sido homologado. Isso é óbvio, né, gente? Quer dizer que se o seu proponente é a Associação ABC, a conta tem que ser no nome e no CNPJ da Associação ABC. Você não pode simplesmente fazer a conta no seu nome, né? Agora vamos lá, parágrafo 1º. A conta vinculada só poderá ser operada após a regularização cadastral pelos respectivos titulares na agência bancária onde tenha sido aberta. Segundo, os recursos depositados na conta vinculada, enquanto não empregados em sua finalidade, serão automaticamente aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberta lastreada em título da dívida pública federal. Ou seja, seu dinheiro tem que render enquanto você não o utiliza. E isso deve acontecer de forma automática. Parágrafo 3º. Ou seja, isso é muito importante que você mostre essas informações para o gerente da sua conta no momento da abertura, né, da conta, que vai ser feita, né, a vinculação com o CPF, etc., para não ter nenhum problema depois. Os rendimentos da aplicação financeira só poderão ser utilizados no próprio projeto, dentro dos valores já homologados para execução do Ministério da Cidadania, estando sujeitos às condições de prestação de contas dos recursos já captados, caso os recursos provenientes de aplicação financeira não sejam utilizados ao projeto cultural, serão recolhidos ao fundo. Parágrafo 4º. Ao término da execução do projeto, os saldos remanescentes da conta vinculada serão recolhidos ao fundo nos moldes do artigo 5º, né, da Lei número 8.313 de 1991. Mentira, gente, falei que era a Lei das Licitações, mas não é, é a própria Lei Rouanet, dispensada a anuência do proponente. Certinho? Então, agora nós vamos começar, daqui a pouquinho, a seção 2 dos prazos de captação e execução.
Bom, vamos dar continuidade agora à seção 2 dos prazos de captação e execução. O prazo para captar os recursos, ele inicia-se na data de publicação da portaria de homologação para captação de recursos e é limitado ao término do exercício fiscal em que foi publicada a portaria. Então, vamos entender isso. Publicou-se a portaria no dia 20 de outubro de 2020. Então, você tem até o quê? O término do exercício fiscal em que foi publicada a portaria. Ou seja, até o final do ano, de 31 de dezembro. O prazo máximo para captação de recursos com eventuais prorrogações deve ser sinalizada no cadastramento da proposta e será concedida por este Ministério de forma automática, sendo de até 36 meses a partir da data da publicação da portaria de homologação para captação de recursos, exceto ocorrência de caso fortuito ou força maior, projeto de recuperação de patrimônio ou construção de imóveis conforme a característica do objeto e complexidade da obra, apresentação de contrato de patrocínio ou documento que comprove, que foi feito em seleções públicas. Não serão concedidas prorrogações de captação de recursos realizados referentes a planos anuais e plurianuais de atividades, a projetos com calendários específicos, considerando seus programas previamente informados ou historicamente definidos. Para projetos que não possuem registro no SALIC de prorrogação automática, as solicitações de prorrogação de prazo de captação de recursos devem ser registradas no SALIC com as devidas atualizações no cronograma de execução com antecedência mínima de 30 dias. O prazo de execução do projeto será realizado no SALIC, não estando limitado ao exercício fiscal corrente, mas sim ao cronograma de execução apresentado pelo proponente, sendo que o prazo abrangerá a fase de pós-produção, limitada a 60 dias, exceto no caso de produção audiovisual, que a pós-produção pode ocorrer em até 120 dias. Beleza? Seção 3 das alterações. Vamos
Bom, agora das alterações. Artigo 36. O projeto poderá ser alterado na fase de execução mediante solicitação do proponente, registrada e justificada por meio do SALIC, no mínimo 30 dias antes do início da execução da meta ou da ação a ser alterada, que somente serão objeto de análise após a liberação para movimentação dos recursos, salvo as alterações de proponente, ficha técnica, etapas, agência, período de execução e outras fontes de recurso, com prazo de 30 dias para a análise. Beleza. Parágrafo 1º. Para a alteração do nome do projeto, deverá ser apresentada a anuência do autor da obra correspondente, se for o caso. No caso de alteração do espaço físico ou novo local de realização do projeto, o proponente não poderá infringir o disposto no artigo 5º. O que é o artigo 5º? Vamos lá voltar no artigo 5º. Artigo 5º. Será permitido o acréscimo de limites quantitativos ao inciso 1º para projetos que sejam integralmente realizados na região sul e nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, e de até 100% na região norte, nordeste ou centro-oeste. Beleza. Agora vamos achar aqui de novo, gente. Aqui, ó. Ajuste do plano, cadê? Então, depende apresentar, então, caso for alterar o espaço físico ou o local de apresentação. A planilha orçamentária adequada, o ajuste do plano de distribuição, de democratização de acesso e de acessibilidade, o cronograma de execução atualizado. No caso de alteração das fontes de financiamento, os recursos durante a execução do projeto, o proponente deverá apresentar documentação conforme o caso. Planilha adequada à nova composição de fontes de recursos. Letra A. O valor obtido e declarado de outras fontes será abatido do valor homologado para a execução. O comprovante de recebimento de recursos de outras fontes, como extrato bancário em nome do proponente, que comprove os valores a serem utilizados, contrato de patrocínio de recursos diversos, comprovante de seleção em edital público ou privado, com valor específico. Vamos lá. Parágrafo 4º. O prazo de análise previsto no caput poderá ser prorrogado por mais 120 dias quando se tratar de projetos de recuperação de patrimônio histórico ou construção de imóveis, conforme a característica do projeto e complexidade da obra. Não havendo manifestação do Ministério da Cidadania no prazo de 30 dias, considerar-se-á aprovada a alteração quando a análise de alteração solicitada necessitar de manifestação das unidades técnicas vinculadas acrescentar-se ao prazo de 30 dias.
Serão permitidos ajustes entre os itens de orçamento do projeto cultural, bem como a utilização dos rendimentos de aplicação financeira nos termos dispostos deste artigo. Parágrafo 1º. Prescindirão da prévia autorização do Ministério da Cidadania as alterações de valores de itens orçamentários do projeto, dentro do limite de 50% do valor do item inicialmente aprovado. Os ajustes de valores que impliquem alterações acima do limite de 50% do valor do item ou que impliquem inclusão de novos itens orçamentários, ainda que não alterem o custo total do projeto, deverão ser submetidos previamente ao Ministério da Cidadania para análise por meio do SALIC, acompanhados de justificativa e desde que não recaia sobre os itens de orçamento que tenham sido retirados da análise inicial. Os ajustes de valores não poderão implicar alteração do valor aprovado para os custos vinculados e remuneração para a captação de recursos que possuem limites percentuais máximos estabelecidos nesta instrução. O pedido de ajuste orçamentário poderão ser encaminhados após a captação dos 20% do valor homologado, ressalvados os projetos contemplados em seleções públicas ou privadas respaldados por contrato de patrocínio. Os valores utilizados em desconformidade, como previsto no parágrafo 3º e no parágrafo 2º deste artigo, no que se refere à inclusão de novos itens, deverão ser recolhidos ao Fundo Nacional da Cultura. Readequações orçamentárias da mesma natureza poderão ser solicitadas uma vez, sendo possível apresentar nova solicitação somente quando comprovada a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. A restrição não se aplica a projetos de planos anuais ou plurianuais de atividades e projetos de recuperação de patrimônio histórico ou construção de imóveis, observadas suas características e complexidade da obra. Fica dispensada a solicitação de utilização do saldo da aplicação financeira no projeto, exceto quando extrapolado o valor homologado para a execução do projeto. O proponente poderá solicitar complementação do valor homologado para a execução do projeto, desde que comprovada a sua necessidade e que tenha captado no mínimo 50% e que não exceda 50% do valor homologado, considerando o valor da aplicação financeira, apresentando justificativa da complementação e do detalhamento dos custos referentes às etapas complementares. Vamos lá? Parágrafo 1º. Os pedidos de complementação do valor homologado para a execução do projeto serão decididos pelo titular da secretaria competente. Quando aprovado o procedimento do caput, será publicada nova portaria de homologação para a execução de recursos. Artigo 39. O proponente poderá solicitar a redução do valor homologado para execução após a captação de 20%, ressalvados projetos contemplados em seleções públicas respaldados por contratos de patrocínio, desde que não comprometa a execução do objeto, nem que represente redução superior a 50%, apresentando justificativa da necessidade de redução do valor do projeto. Detalhamento dos itens a serem retirados ou reduzidos, com seus respectivos valores e redimensionamento do escopo do projeto. Conforme sua complexidade, os pedidos de ajuste dos valores homologados para execução poderão, por decisão da área técnica competente, ser submetidos a parecer técnico da unidade de análise e encaminhados à CNIC antes da decisão final da autoridade máxima da secretaria competente. Parágrafo único. A análise dos pedidos indicados neste caput, incluídas aquelas submetidas também à CNIC, não poderão exceder o prazo de 60 dias. A alteração de proponente poderá ser permitida desde que devidamente justificada, mediante requerimento do proponente atual, que tenha anuência formal do substituto, quando for o caso, observando os anexos 2 e 3, e desde que não caracterize intermediação de que trata o artigo 28 da Lei 8.313 de 1991 e seja o pedido submetido à análise técnica quando o preenchimento dos demais requisitos previstos nessa lei, no Decreto 5.761 de 2006 e nesta instrução normativa. Artigo 42. A transferência de recursos remanescentes não utilizados para outro projeto homologado pelo Ministério da Secretaria
da cidadania se aplica para planos anuais e plurianuais de atividades ou projetos de ação continuada do mesmo proponente, desde que o projeto anterior seja encerrado e seja declarado o valor transferido em campo específico para o novo projeto, que será computado como valor captado no projeto receptor. No caso de aprovação do pleito, o saldo transferido deverá somar-se aos recursos já captados para fins de atingimento dos limites de movimentação financeira do projeto vigente. Caso o pleito não seja aprovado ou não ocorra o pedido em um prazo de até 30 dias, os recursos serão recolhidos ao Fundo Nacional da Cultura, dispensada a anuência do proponente. Parágrafo 3º. A transferência do saldo remanescente será computada na captação do projeto recebedor. Então, agora, nós vamos começar o capítulo 7º. Então, agora, vamos ao capítulo 7º do acompanhamento, da fiscalização e da avaliação de resultados. Antes, eu queria fazer um comentário com vocês, que é o seguinte: as pessoas, quando falam de Lei Rouanet, as pessoas leigas, elas não têm dimensão do trabalho, do conhecimento e, assim, da disponibilidade que o empreendedor, que o proponente tem que ter para ele poder se inscrever na Lei Rouanet. Nós estamos aqui, olha, no capítulo 7º, no artigo 43. Essa instrução normativa, ela tem, para a gente ter uma noção, tem os anexos, vamos ver fora os anexos.
olha aqui, ela tem 75 artigos, fora os anexos. Ou seja, é muito trabalho. Assim, é muito, muito trabalho. Só quem sabe o que tá acompanhando, tá lendo, tá entendendo, tá tentando entender, porque por vezes é muito complexo, sabe que não é um recurso que vem de forma fácil, e ele é um recurso que ele dá muito trabalho para o empreendedor cultural, né? Não é um recurso que dá muito trabalho para o incentivador, porque o incentivador ele está pondo a marca dele, ele vai aparecer, a contrapartida, né, de imagem dele é muito grande. É um recurso que ele não está tirando do dinheiro dele, é um recurso que ele está deixando de pagar o imposto e destinando para um projeto cultural. O Estado também não deixa de receber o imposto, porque à medida que esse dinheiro vai para o projeto cultural, ele é repassado, ele é pago, ele é investido, ele gera novos impostos em cima dele. Então, assim, para todo mundo é muito benéfico, inclusive para o empreendedor cultural, mas a gente não pode deixar de mencionar que é algo extremamente trabalhoso, extremamente delicado, que se a pessoa errar uma coisinha dessa, mais para frente a gente vai ver o que acontece se ela se enganar em alguma coisa, se ela errar alguma coisa, processo, suspensão do direito, né, de fazer parcerias com o poder público. Então, assim, não é algo simples, certo? Não é algo simples. Acho que é importante reforçar isso. Então, vamos aqui agora ao. Só um instante, gente.
Então, vamos lá. Os projetos culturais terão execução acompanhada de forma a assegurar a consecução de seu objetivo, permitida a delegação, conforme previsto no artigo 8º do Decreto 5.761, de 2006. O acompanhamento previsto no caput será realizado por meio de monitoramento, mediante comprovação da execução pelo proponente no SALIC ao longo do projeto e da disponibilidade de informações de consumo no portal da transparência, contemplando as etapas de execução do objeto de acordo com o que foi estabelecido no plano de execução. A análise também se dará por meio do sistema de verificação de trilhas de controle disponibilizado pelos órgãos de controle, que fará a indicação daqueles projetos que se encontram com execução fora da curva programada. Os modelos de trilha serão disponibilizados pelos órgãos de controle para implementação na fase de execução e comprovação de ações. A avaliação da comprovação realizada durante a fase de execução será feita pela unidade técnica responsável pelo acompanhamento da execução, atuando nas ocorrências apontadas pelo SALIC. Em casos de denúncias, demandas de órgãos de controle ou indícios de irregularidade, o projeto poderá ser encaminhado ao setor competente para análise de alcance de resultados, que atuará nos desvios apontados pelo SALIC, podendo o proponente ser notificado para que apresente esclarecimentos no prazo não superior a 10 dias, sob pena de imediata suspensão da execução. Quando o proponente deixar de realizar alguma comprovação prevista no parágrafo 1º, o Ministério da Cidadania notificará uma única vez para que no prazo de 20 dias ele regularize a situação, sob pena de registro de inadimplência. Verificados indícios de vantagem financeira ou material ao incentivador durante a execução do projeto, notificar-se-á ao proponente para que apresente esclarecimentos em prazo não superior a 10 dias, sob pena de imediata suspensão do projeto, bem como aplicação de sanções. Você vai explicar quais são, né? Depois, lá no artigo 30 da lei. Nós iremos ter esse momento de ler a lei também. Para os efeitos do parágrafo 1º do artigo 23 da Lei de número 8.313, de 1991, e do artigo 31 do Decreto 5.761, de 2006, não configuram vantagens financeiras ou materiais as seguintes práticas: ações adicionais realizadas pelo patrocinador, pelos proponentes ou pelos captadores, destinadas à prospecção comercial, programas de relacionamento, ampliação da divulgação ou promoção do patrocinador e de suas marcas e produtos, desde que com comprovada anuência do proponente e custeados com recursos não incentivados. Fornecimento de produtos ou serviços do incentivador ao projeto cultural, desde que comprovada a maior economicidade. Ou seja, vamos supor, o seu projeto precisa de comprar, sei lá, tecidos. E uma empresa que está te financiando é a fornecedora de tecidos. Você pode comprar dessa empresa com os recursos, desde que você comprove que houve maior economicidade, ou que aqueles tecidos eles são feitos somente por aquela empresa. Somente aquela empresa tem a exclusividade. Então, você vai comprovar isso por meio de orçamentos, enfim, você vai ser resguardado. Concessão de acesso a ensaios, apresentações, visitas ou quaisquer atividades associadas ou não ao projeto e comercialização de produtos e subprodutos do projeto em condições promocionais. Então, vamos supor que você gravou um vídeo da sua peça de teatro. Você pode comercializar o DVD, né? Isso não configura vantagem financeira ou material. Certo? Bom, aí aqui a gente vai ter a seção 2 da fiscalização, artigo 45. O Ministério da Cidadania poderá, a qualquer tempo e de ofício, realizar acompanhamento da execução do projeto por meio da vistoria in loco, com o objetivo de esclarecer dúvidas acerca da evolução física e financeira por atuação definida a partir da amostragem,
ou ainda para a apuração de eventuais denúncias, quando será emitido relatório circunstanciado e conclusivo via SALIC, contendo informações colhidas pelos técnicos durante a realização dos trabalhos, bem como as orientações repassadas ao proponente. As vistorias serão realizadas diretamente pelo Ministério da Cidadania, por suas entidades vinculadas, representações regionais, pareceristas credenciados ou mediante parceria com outros órgãos federais, estaduais ou municipais. Na hipótese de realização de vistoria em loco, a imposição de obstáculos ao livre acesso da equipe, as entidades inspecionadas, o não atendimento da requisição de arquivos ou documentos comprobatórios, bem como quaisquer condutas que visem inviabilizar total ou parcialmente o referido acompanhamento ensejarão no registro de inadimplência. O Ministério da Cidadania poderá realizar visitas ou encontros técnicos com o objetivo de orientar o proponente quanto à correta utilização dos recursos repassados e regular a execução das etapas previstas, além de prestar esclarecimentos acerca da legislação aplicável aos projetos culturais. A seção 3, ela vai falar da comprovação e do relatório final do proponente, que é, conjuntamente com a avaliação dos resultados, uma das coisas mais importantes para a gente ver, que nós vamos ver, da comprovação e do relatório final do proponente, nós vamos ver no próximo momento, no nosso próximo módulo. Então, por hoje fica isso aqui. A próxima aula nós vamos voltar, então, com essa parte de comprovação do relatório final do proponente. Até a próxima!